Olá, bom dia e uma feliz Páscoa para você. Nós começamos a manhã desse domingo com uma notícia maravilhosa. Cristo vive, a morte não pôde detê-lo. Dizem que essa era a saudação entre os primeiros cristãos. Quando eles se encontravam, um dizia: Cristo vive, e o outro respondia: sim, verdadeiramente ele vive. Eles faziam isso para se lembrarem sempre de novo da maravilhosa notícia de que Deus trouxe Jesus de volta da morte e com a sua vitória, com a sua ressurreição, Ele garantiu o perdão dos nossos pecados e nos promete a salvação e a vida eterna. E é por isso que nós, pessoas cristãs, temos motivos de sobra para comemorar a Páscoa, para celebrar amanhã desse domingo, onde Deus venceu a morte e Deus nos promete a salvação e a vida eterna. Seja bem-vindo a esse tempo de culto de Páscoa, que nós celebramos no nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra bíblica, lema para o dia de hoje, de Romanos 6:9. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. O último inimigo a ser vencido foi derrotado na cruz e nós podemos exultar com alegria na salvação que Deus nos oferece. Nós queremos começar o nosso tempo de culto louvando a Deus, cantando o hino em nome do Pai, em nome do Filho. Estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Na presença do Trino Deus, nós também nos colocamos em oração para confessar a Ele a nossa culpa e o nosso pecado. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nessa manhã de Páscoa, nesse domingo tão especial, nós estamos novamente na Tua presença, buscando a Tua palavra, buscando o Teu querer para a nossa vida, Senhor, celebrando o Teu profundo amor demonstrado na cruz por cada um e cada uma de nós. Senhor, nós reconhecemos nessa manhã que a mesma maldade que existia no coração daquelas pessoas que te crucificaram é a maldade que habita o nosso coração. Nós também somos pessoas egoístas, mesquinhas, covardes, injustas, Deus, e por isso, tanto quanto aquelas pessoas, nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura a Tua graça, a Tua bênção sobre a nossa vida, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos dá um coração disposto a obedecer a Tua voz, a fazer a Tua vontade. Isso nós te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que na cruz morreu pelos nossos pecados, nos dando a salvação e a paz. Por Jesus Cristo. Amém. Nós confessamos o nosso pecado e nós podemos então ouvir de Deus a sua palavra de graça, que diz que a ira de Deus dura um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. A ira de Deus dura apenas um momento, mas a sua bondade é para a vida toda.
Deus tem prazer em nos perdoar e nos estender a sua graça e o seu perdão. Que assim seja em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos nos preparar para ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, cantando o hino Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós queremos ouvir a leitura do Evangelho, leitura de Marcos capítulo 16, o relato da ressurreição de Jesus. Marcos 16, versos 1 a 8. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E no caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque elas estavam com muito medo. Até aqui a palavra do Senhor, palavra da salvação, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós acolhemos com alegria em nosso coração. Gente querida, Páscoa nos leva a refletir acerca da centralidade da cruz de Cristo. A Páscoa nos leva a refletir acerca do sacrifício de Jesus por nós
e também da sua vitória na cruz. Lendo o Evangelho, nós podemos perceber que Jesus caminha convicto em direção à cruz, para consumar o seu propósito, o motivo da sua vinda, da sua encarnação entre nós. Os discípulos não entenderam essa realidade muito bem, e nós também temos dificuldade em entender a necessidade da cruz no caminho de Jesus. Quando Jesus fala da sua morte para os seus discípulos, diversas vezes os discípulos dizem: não, Jesus, isso não precisa acontecer, isso não vai acontecer. Certa vez Jesus falou isso para Pedro e ele disse: Senhor, jamais isso te acontecerá, nem que a gente precise tirar as nossas espadas para te defender. E nessa ocasião Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, eu preciso fazer isso. Meu caminho passa pela cruz, pela entrega, pela renúncia. Os discípulos têm dificuldade de entender, e nós também temos dificuldade. Cristo precisava mesmo morrer? Será que não existia outro caminho ou outra solução para Deus nos reconciliar consigo? Eu estou convicto que se houvesse outra solução que não exigisse morte, Deus certamente a faria, mas não. Cristo precisa caminhar em direção à cruz. Na cruz, meu irmão e minha irmã, Deus demonstra dois dos seus atributos que nós temos dificuldade em conciliar, que é a bondade e a justiça de Deus. Na cruz, Deus é perfeitamente bom e perfeitamente justo. Jesus se tornou um de nós para consertar aquilo que o pecado estragou, aquilo que nós seres humanos estragamos na criação de Deus. No princípio de todas as coisas, nós ouvimos que a criação de Deus era boa e que havia harmonia na criação de Deus, mas a desobediência do ser humano abalou aquele bom equilíbrio que Deus havia colocado na criação. A morte não era vontade de Deus para o ser humano, e o ser humano passa a experimentar a morte à medida então que desobedece à vontade do Criador. Quando o ser humano dá o seu grito de independência do Criador e toma da fruta que Deus havia proibido, ele se afasta da fonte de vida, que é o próprio Deus. Ele vira as costas para o Criador, e longe da fonte de vida, o que nós experimentamos como consequência é a morte. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. E a partir desse momento, então, que o ser humano desobedece à vontade de Deus, Deus é colocado diante de um dilema, porque o ser humano que ele ama se tornou pecador e merece receber o pagamento pelos seus erros. E Deus então ou abre mão do amor e ele cumpre aquilo que a lei pede, que é a morte, ou Deus abre mão da justiça e finge que aquilo que o ser humano fez não é nada demais, que nada aconteceu, fecha os olhos para o pecado humano. Deus é ao mesmo tempo bom e justo. Como ele pode então solucionar esse difícil dilema? A justiça pede que a sentença do pecado seja aplicada, mas ao mesmo tempo Deus ama o ser humano e não quer que ele morra, mas simplesmente não pode ignorar o erro dele. A consequência do pecado precisa ser cumprida. Como resolver essa situação? Somente através da cruz. Talvez uma história nos ajude a enxergar isso de uma forma mais palpável. Conta-se que num reino antigo, o rei percebeu que algumas riquezas do palácio começaram a sumir. E ele então baixa um decreto, prevê uma lei que diz que ao ladrão será imposto a pena de 40 chibatadas pelo seu roubo. E alguns dias depois, esse ladrão é descoberto e descobrem que é a própria mãe do rei que fazia esses pequenos furtos de objetos valiosos. E o rei ele está então nessa situação delicada. A sua mãe já é idosa e ele tem certeza que ela não aguentaria 40 chibatadas. Isso significaria a sua morte. Por outro lado, se ele simplesmente revogasse a pena, as pessoas iriam questionar a sua justiça, e o rei ficaria então como uma fama de alguém que é frouxo, de alguém que não tem pulso firme. E o rei então, qual é a situação? Como resolver esse problema? Agir com amor, salvando a mãe, ou agir com justiça,
mostrando que ele é de fato justo. Esse é o mesmo dilema que Deus está enfrentando. E o que Deus faz, o que o rei faz? O rei condena a sua mãe, mas ele então toma o lugar dela para levar nas suas costas as 40 chibatadas. E Deus mesmo também faz isso. Deus assume a consequência do nosso pecado. Deus o condena e diz que o pecado é realmente mau, é pecado e precisa ser punido. Mas Deus se oferece para pagar a pena em nosso lugar. Meu irmão, minha irmã, Deus nos perdoa não porque Ele ignora, Ele esquece, Ele fecha os olhos para a nossa maldade, fingindo que nada aconteceu. Não, Deus está muito consciente que o pecado tem consequências, mas Ele pune o pecado em Jesus Cristo. E o pecado então já foi castigado, já foi punido em Jesus. Jesus assumiu o nosso pecado, mesmo sem Ele ter pecado, e Ele sofre em nosso lugar a consequência do pecado, para que assim a gente não precise morrer. Por isso, gente querida, o caminho da cruz é o único possível para restabelecer a harmonia da criação. A única forma de Deus demonstrar o seu amor e continuar sendo justo é tratando o pecado como ele merece ser tratado, na cruz. Celebrar a Páscoa é ser lembrado dessa verdade tão simples, mas tão profunda. Deus nos ama tanto a ponto de se entregar por nós, para pagar a dívida que nós mesmos criamos com a nossa rebeldia. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, Cristo precisava morrer, se Deus quisesse nos dar vida, se Deus quisesse nos perdoar dos nossos pecados. Mas a reflexão não para por aí. Um segundo ponto que nós precisamos refletir a partir da cruz é de que Cristo morreu, mas Ele não permaneceu na cruz, e Ele não permaneceu na sepultura. O apóstolo Paulo vai dizer que justamente por um inocente ter sofrido o castigo que ele não merecia sofrer, a morte não teve poder para segurar Jesus no túmulo. Jesus era sem pecado, e ele então morreu sem seu próprio pecado, mas carregando o nosso. Mas isso fez com que a morte não pudesse o segurar. E isso faz sentido, porque se a morte é o salário do pecado, aquele que não pecou não poderia receber esse pagamento da morte. E por isso a morte não conseguiu segurar Jesus na sepultura. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, como nós lemos no relato do Evangelho de Marcos. E ao ressuscitar, Cristo venceu a morte. E Ele mostrou que Ele é mais forte que a própria morte. A promessa que Cristo nos faz com a sua ressurreição é que quem vive nele, quem permanece em Jesus, quem tem a sua vida firmada naquilo que Jesus fez por nós, também vencerá a morte, assim como Ele venceu. A morte que entrou no mundo como o pecado do ser humano está com seus dias contados, através do triunfo que Jesus demonstra na cruz do Calvário. A cruz vazia dá para todos aqueles que creem em Jesus a esperança da ressurreição e da vida eterna. Que essa esperança possa queimar em nossos corações e nos levar a viver uma vida em resposta a esse imenso amor de Deus, manifestado na cruz e na entrega de Jesus por cada um de nós. Que nós possamos celebrar Páscoa nessas duas perspectivas, do perdão completo dos nossos pecados e da possibilidade da vida eterna em Cristo Jesus, para todo aquele que crê no seu sacrifício. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém. Nós queremos ainda nos colocar em oração de intercessão por pessoas, por motivos de doença, de luto, de dor. Eu convido você então a fechar os seus olhos e a se colocar na presença de Deus. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa mensagem tão profunda e impactante. Nós somos alvos do teu amor, Senhor, mesmo sem merecer.
Obrigado que na cruz Tu mostrasse a Tua bondade e a Tua justiça, e assim nos conquistasse, nos reconciliasse de novo para junto da Tua presença. Nos ajuda a viver nessa perspectiva da Tua graça e da Tua misericórdia, Deus. Senhor, esteja junto daquelas pessoas que estão doentes, que estão sofrendo, que necessitam do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Nós queremos colocar a esposa do Seu Baldur, a Dona Lila, nas Tuas mãos, pedindo que Tu cuides dela nessa situação de hospitalização, de Covid, Deus. Nós queremos pedir pela recuperação do Marcos Finder, Senhor. Nós queremos pedir pela saúde da Maurília, Deus. Guarda, abençoa, protege ela. Nós te pedimos com carinho pela vida do seu Guni, da Dona Lira, Senhor. Que Tu estejas com a Tua graça, com a Tua misericórdia, amparando e protegendo os seus tratamentos, na sua recuperação, Deus. Todas as pessoas que sofrem, todas as pessoas que estão em hospitais, Senhor, que nesse momento Tu sejas a força que elas precisam, Senhor, para lutar contra a doença, e que em nome de Jesus elas possam se recuperar, Deus. Esse é o nosso desejo para a vida delas, que elas possam experimentar vida, a vida eterna que Tu tens para dar em Cristo Jesus, mas essa vida plena que começa aqui e agora, Deus. Cura, restaura em nome de Jesus. Tudo mais que nós trazemos em nosso coração, nós colocamos diante de Ti, orando conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nós nos despedimos cantando o último hino, que diz: dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz do Teu olhar, dá-nos o Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz do Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz do Teu olhar, dá-nos Teu amor. Que assim o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê da sua maravilhosa paz, hoje e para todo sempre. Vamos na graça e na paz do nosso Deus, sirvamos a Ele com alegria e celebremos a salvação que Cristo nos ofereceu na sua Páscoa, com a sua morte e sua ressurreição. Um abençoado domingo de Páscoa, uma boa semana para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.